Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Assim, o apóstolo Paulo vai falando e orientando essa comunidade de Coríntios em relação à vida solteira e à vida matrimonial. E se ele dizia isso lá atrás, que o tempo estava abreviado, quanto mais hoje, meus irmãos, que os dias têm passado tão rápido. De repente você está no final de semana, você está num retiro, você está num evento, daqui a pouco já faz uma semana, um mês, já se aproximamos do final do ano, contagem regressiva, aí pro fim desse ano faltam 3 meses praticamente para a gente virar esse ano, e a grande pergunta é: olhando para a vida de Cristo, olhando para os propósitos firmados no início do ano, você tem conseguido se aproximar do grande eu sou? A gente tem que pegar isso que Cristo deixou no Evangelho e pautando e olhando para a nossa vida e ver se eu tenho conseguido. Primeiro, o evangelista narra um detalhe que muitas vezes passa despercebido, que ele fala assim, ó: naquele tempo Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse. Por que ele coloca isso, levantando os olhos? Para destacar a pureza de Jesus. E Jesus, ele era tão puro que o discípulo quis destacar quando ele levantava os olhos. Assim como os santos da igreja que andavam com os olhos para baixo, no sentido de mortificar os seus sentidos, no sentido de não ficar olhando, ainda mais o homem que tem a sua visão aguçada de caçador, de administrador, de provedor, mas que com a consequência, com a sequela do pecado, essa visão ela ficou totalmente distorcida. Então, em alguns momentos você vai ver nas Sagradas Escrituras esse detalhe: e ele levantou os olhos. Aí vai para a primeira: bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. A pobreza de coração que faz com que o homem ele nem entre em discussão mais, porque o fato de querer vencer uma discussão já é próprio do orgulho. Então, essa pobreza de coração, que é o primeiro fundamento da vida de santidade, que está embutida nesse Sermão da Montanha, como diz Santo Agostinho, que aqui é uma escola de perfeição. Aqui o mestre começa a destrinchar a sua lei, a nova lei. Aquilo que antigamente era olho por olho, dente por dente, agora eu vos digo. E aí ele começa a ensinar o que representa cada bem-aventurança, que é a perfeição. Pobreza, depois a fome e sede de justiça. Aqui está a abreviação, né, em São Lucas, das bem-aventuranças. Mateus 5, ela é mais completa. Mas eu quero ficar nessa última. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Coisas que nos tiram a paz. Ser odiado, ser expulso de algum lugar, quem que gosta disso? Que vergonha, que humilhação ser expulso, né? Ser insultado e ser amaldiçoado. Por quê? Por causa do nome de Deus, de Cristo, por causa de Jesus. Isso daqui
Não era para roubar a nossa paz, porque nós olhamos para isso e dá um receio, dá um medo, né, de viver essas coisas. Quem quer ser odiado? Quem quer ser expulso de algum lugar? Quem quer ser amaldiçoado? Ninguém quer. Aí vem Jesus e fala: bem-aventurado, felizes quando vocês passarem por isso. Por isso que a gente entende que o Sermão da Montanha ele é um caminho espiritual. Então quando você tem um coração pobre, você ganha o dom do Espírito Santo, que é o temor a Deus. Depois vem a mansidão à palavra, que você não discute mais com a palavra de Deus. Depois a bem-aventurança do choro, onde eu prefiro chorar do que cometer um pecado, onde existe uma luta. Então Santo Agostinho diz: só chora quem está em luto. Então a alma que declarou morte ao pecado, ela entra num luto nessa vida. Só que ela chora e aí vem um consolo, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Então o Espírito consola aquela alma e mostra para ela, se ela cedesse àquela tentação, o mal que aconteceria à vida dela. Então nessas 3 primeiras escadas aqui, degraus, ainda a pessoa não é santa, como se fosse a via purgativa, mas que já é algo tão extraordinário. Depois vem as 2, da misericórdia e da fome e sede de justiça. Aí você já começa a ter ações sobrenaturais. Você pega homens e mulheres que dormiam 2, 3 horas por dia e tinham um trabalho apostólico enorme. Você pega almas que ficavam 10, 12, 7, 6 horas em adoração. Vem uma fome, vem uma sede de Deus derramada na alma daquela pessoa, que ela fica sobrenatural. O humano dela vai se unindo ao espírito de tal forma que o espírito vai elevando ela a ações que o natural não consegue, na questão da comida, na questão da bebida. Como você vai explicar santos ali que se alimentavam da Eucaristia, os jejuns, as mortificações que esses homens faziam, a sede de almas, de atravessar continentes, um São Maximiliano Maria Kolbe que vai lá para o Japão sem saber falar japonês e de repente faz uma obra extraordinária no lugar daquele. Um São Francisco Xavier na Índia, que segundo Santo Afonso dá mais de 10 milhões de almas para Jesus. Como explicar isso se não pela uma ação extraordinária do Espírito Santo na vida desses homens que se deixaram conduzir? Que nestes dias abreviados que o apóstolo Paulo fala, esses homens tinham pressa de levar o evangelho a toda criatura e não tinham medo do martírio. Pelo contrário, eles iam ao encontro. Você pega uma Santa Teresa d'Ávila ali com criança, 5, 6 anos, brincando com o seu irmão, de missão, de ser missionária, de morrer pelo evangelho, foge um dia de casa para derramar a vida por Cristo. Crianças ali que já tinham a disposição interior de morrer pelo evangelho. Esses homens, eles desejavam isso. O amor que eles tinham por Jesus era tão grande que essa palavra não fazia com que eles bloqueassem, retrocedessem, pelo contrário, que eles avançassem. Eles queriam ir ao encontro do martírio. Eles desejavam ser insultados
Eles iam ao encontro do ódio do mundo. Você pega um São Felipe Neri que se vestia de uma forma estranha, colocava um sapato de uma cor, outro sapato de outro. Andava tudo para que as pessoas o considerassem loucos e não um santo. Promovia a sua humilhação pública. Promovia, meu irmão, porque não queria ser reconhecido, amado. Pelo contrário, queria o escárnio. Que esses homens nos ajudem a ir nos libertando do medo que nós temos de sofrer pelo Evangelho. O medo que nós temos de padecer. Mas se fulano, mas se eu vestir esse tipo de roupa, mas se eu aderir à modéstia, as pessoas vão isso. Mas o que Cristo está pensando? O amor de Cristo nos constrange, diz o apóstolo Paulo. Se você parar no que as pessoas vão pensar, você nunca vai progredir, você nunca vai dar algo a mais para Deus, você sempre vai ficar no raso, e no raso você nunca vai ser perseguido. Enquanto você andar conforme a multidão anda, você nunca será injuriado. Por quê? Porque você é mais um da multidão. Você ainda não é reconhecido como um sinal de Deus. Pedro foi reconhecido e ele negou Jesus Cristo, mas ele foi reconhecido como um cristão. Será que o mundo já nos conhece? Será que olhando externamente, internamente, o mundo olha para nós e vê, ali vai um outro Cristo, ali vai um homem de fé, uma mulher de fé? Ou o mundo olha para nós e fala, é mais um dos nossos? Meditemos sobre isso, meus irmãos.